Saudações a todos, sejam bem-vindos ao A Nação no YouTube. Hoje a nossa conversa será à volta da praia, a propósito do Dia do Município, celebrado a 19 de maio. No estúdio temos o presidente da Câmara Municipal da Praia, Dr. Francisco Carvalho, para falar um pouco dos desafios deste concelho, que acolhe também a capital do país, e que planos até ao final do mandato em 2024. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar. Qual é o diagnóstico que faz da praia hoje e quais os principais desafios do momento? Nós somos muito positivos. Temos sempre uma abordagem muito positiva das coisas, das situações. E sabemos todos que a praia tem uma situação muito complexa, muito difícil e que é uma situação que vem de há décadas. O que nós temos hoje na cidade da Praia, o que nós temos hoje no município da Praia, é o resultado de décadas, ou de más políticas públicas, ou de ausência de políticas públicas. De maneira que a situação é difícil, todos nós estamos cientes disso. Mas o mais importante de tudo é a forma como nos encaramos o presente e a forma como projetamos o futuro. Nós queremos muito falar disto, da forma como encaramos o presente e da forma como projetamos o futuro. E encaramos o presente como uma grande oportunidade de nós termos acesso ao conhecimento do presente, à recolha de dados do presente, à conjugação de esforços no presente das várias entidades, das várias instituições, para projetarmos, sim, o melhor futuro possível para a praia. E estamos a sonhar alto, e temos de sonhar alto. Nós não temos outro destino. Nós sonhamos em grande para o nosso município da Praia, capital de Cabo Verde, e sonhamos de uma forma firme e de uma forma determinada. Olhamos para o futuro e estamos a ver duas grandes metas. Por um lado, o desenvolvimento. Nós temos de pensar, temos de traçar como meta o desenvolvimento e, por outro lado, a construção da paz. É claro que são metas distantes, longínquas, mas é assim mesmo que nós temos de funcionar. Traçamos metas distantes, longínquas, sonhadoras, para depois juntarmos todos e trabalharmos para a concretização de uma forma metódica, com os pés no chão, trabalharmos todos para alcançar essas metas. E que ações estruturantes já foi possível realizar neste ano e meio de mandato, neste sentido? Neste ano e meio de mandato, eu estava aqui a caminho do estúdio a comentar com o nosso colega de trabalho, o Cristiano. Nós estamos a comentar precisamente sobre isto. E nós estamos a trabalhar a uma grande velocidade. Estamos a fazer imensas coisas ao mesmo tempo. Temos um princípio na Câmara Municipal que é ter o carro em andamento e trocar a roda furada. É assim que nós estamos a viver na Câmara Municipal da Praia. É assim que nós estamos a trabalhar todos os dias. Nós estamos a tomar medidas de facto que são estruturantes para a cidade, para o município. Medidas de fundo. Eu dou um exemplo, porque este exemplo é importante, é um exemplo fundamental, que é a construção da transparência. A transparência é fundamental para qualquer processo de desenvolvimento, para qualquer processo de afirmação de uma instituição, para qualquer processo em que nós queremos o engajamento de outras entidades, de mais pessoas, de mais instituições, de mais organizações. Então, a transparência torna-se fundamental. E nós estamos a trabalhar duramente nisto, para construir uma Câmara Municipal que seja transparente, que tenha transparência como bandeira. E estamos a dizer isto para todo mundo ouvir, porque nós queremos que todo mundo esteja connosco. A questão da transparência, para nós, é essencial e nós estamos a fazer isto, estamos a trabalhar para isto. Estamos a tomar medidas estruturantes. Eu dou um exemplo muito concreto. Agora, nós estamos finalmente, depois de 1 ano e 5 meses de mandato, a instalar, sim, uma verdadeira unidade de gestão de aquisições públicas. Portanto, tudo aquilo que é aquisição na Câmara Municipal vai passar por um processo que seja realmente concursal e que seja transparente. Isto é um ganho enorme. Isto é um ganho enorme. Porque estaremos a poupar recursos financeiros, sim, económicos, para a Câmara Municipal, por um lado, mas mais do que isso, estaremos a recuperar a credibilidade de uma instituição. Não temos de estar aqui com paninhos quentes. A Câmara Municipal da Praia era, sim, o expoente máximo da corrupção a nível do país.
Temos de falar desta forma. Temos de avaliar bem o presente para podermos projetar da melhor forma o futuro. É neste sentido que eu digo que as medidas que nós temos estado a tomar em matéria de transparência são medidas estruturantes e têm impactos enormes, não somente no município, mesmo a nível das mentalidades. Muitas vezes esquecemos disso. Nós, enquanto entidades públicas, nós temos a obrigação de contribuir para a construção das melhores mentalidades possíveis nas sociedades onde nós estamos inseridos. Todos nós. E a questão da construção de uma mentalidade focada, que valoriza a transparência, é essencial para o desenvolvimento de qualquer instituição, de qualquer município, de qualquer país. Por outro lado, nós estamos também satisfeitos e nós vamos mais longe, iremos mais longe em matéria de transparência. Nós vamos aprofundar medidas e vamos criar, já está na fase de finalização e apresentação, e a nossa página oficial e vai estar disponível em breve. E ali na página nós vamos criar mecanismos inovadores em matéria de envolvimento de todos no processo de garantir a transparência. Nós, quando pensamos em matéria de transparência, tomamos como referência, como exemplo, o caso de Singapura. E nós temos de apontar este exemplo para as pessoas perceberem um bocadinho para onde é que nós estamos a olhar, qual é o futuro que nós estamos a prever. Tomamos muito. Singapura tem um Ministério da Transparência. Tem um Ministro da Transparência, só para podermos ver como é que as coisas funcionam lá. Na nossa página nós vamos ter mecanismos, vamos ter dispositivos que vão permitir a participação direta dos cidadãos, dos munícipes, e nós vamos ter uma equipa que vai averiguar as coisas. A equipa irá até as últimas consequências, no sentido de identificar os procedimentos que não correram muito bem para corrigirmos. É importante dizermos que a nossa perspectiva é de correção e de melhorar o futuro. Nós não temos a intenção de perseguir ninguém. O objetivo, o foco, não é perseguir pessoas, não é perseguir instituições, nada disso. O foco é construir uma abordagem positiva, o foco é mostrar para as pessoas que a transparência é fundamental, é ganhar a adesão das pessoas nesta luta que é a favor de todos nós. Por outro lado, eu quero também apontar uma área muito importante para nós e que nós estamos a tomar medidas estruturantes nessa área, que é a questão das construções clandestinas. Eu sei que hoje em dia não se quer muito que se diga, que se utilize essa expressão construções clandestinas, é assentamentos urbanos informais e outros nomes mais delicados. Sim. Mas chamemos assim de construções clandestinas para facilitarmos aqui o diálogo e a conversa. Nós estamos pela primeira vez a tomar neste município medidas estruturantes, sim, para estancar o fenómeno. Desde a criação deste município, não foram tomadas medidas estruturantes para estancar o fenómeno da construção clandestina. Que ações concretas a Câmara tem neste sentido? Ações concretas. Eu vou dizer ações, mas não é que tem qualquer relação de hierarquia entre elas. São todas importantes e valem enquanto conjunto. Sim. Uma das primeiras medidas que nós tomamos é a identificação dos herdeiros dos vários terrenos aqui na capital. Nunca ninguém tinha dialogado com os herdeiros. Nós abrimos um amplo espaço de diálogo com os herdeiros dos diferentes terrenos aqui na capital. E nós temos de concreto, isto é concreto, um memorando assinado com os herdeiros relativamente à área de São Martinho. Portanto, isto é concreto. O processo já foi concluído. Concluído com a assinatura do memorando. Isto é concreto. O memorando já foi assinado. Nós abrimos um momento em que os herdeiros manifestaram que eram herdeiros, comprovaram através de documentos. Houve uma comissão que analisou todos os documentos e verificou realmente que essas pessoas eram herdeiras. Foi constituída uma lista de todos os herdeiros. A lista foi divulgada, houve mais tempo para as pessoas reagirem. Foi elaborado um memorando de entendimento e assinámos um memorando de entendimento com os herdeiros. Isto é prova de uma enorme capacidade de diálogo, de entendimento com as outras entidades, com os outros atores do município. Temos um memorando de entendimento e no memorando de entendimento o que é que a Câmara faz? A Câmara assume o papel de organizar, porque os terrenos já foram ocupados. Neste momento há construções solidificadas nos terrenos. A Câmara reorganiza em termos de planificação a parte que já está ocupada, em diálogo com os moradores que estão lá, em diálogo com eles,
moradores estão cientes de que vão ter que pagar, porque os terrenos têm dono. Sim. Mas isto está sempre em um processo de diálogo. E depois, a parte restante, a Câmara vai planificar e a Câmara vai disponibilizar. E os rendimentos serão canalizados diretamente para os herdeiros. Aqui, a Câmara, neste memorando de entendimento, neste processo de gestão, a Câmara tem o papel de intermediário, Sim. de facilitador, de concretizador, de ponte entre os vários interesses. E depois, os herdeiros concordaram em atribuir uma certa percentagem dos terrenos para a construção de espaços públicos, de jardins e parques, etc. Espaços que são públicos, para o público. Não tem aqui, a Câmara não entra aqui como uma agenda imobiliária que está à procura de lucro. Nada disso, como foi no passado, nada disso. Todos nós sabemos que no passado havia uma empresa dentro da Câmara Municipal que vendia terrenos a preço mais barato do que a própria Câmara. Portanto, é prática do passado, nada disto. Este é um exemplo de uma medida, memorando de entendimento. Antes de passarmos para outra medida, como é que tem sido o diálogo com as pessoas que, não sendo herdeiros, ocuparam os terrenos? O diálogo tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Fizemos o primeiro encontro na Biblioteca Nacional e o diálogo foi muito bom. Há uma grande abertura e as pessoas estão a valorizar imenso este processo. Porque não há aqui uma abordagem de ameaça, de meter medo e de chamar aqui o facto de nós sermos o poder, porque a Câmara Municipal tem poder. Nada disso. A abordagem de diálogo. O diálogo tem sido muito bom e nós estamos certos de que vai melhorar e que temos de chegar a entendimento com todos. O caso de São Martinho é um exemplo a seguir e ser replicado em outros espaços? Obviamente. É uma estratégia de intervenção. Onde? Aqui nós vamos fazer o mesmo em relação à Alto da Glória, vamos fazer o mesmo em relação a São Francisco. Vamos seguir o mesmo caminho. Diálogo, identificação dos herdeiros, estabelecimento do memorando de entendimento e intervenção. Portanto, a primeira medida que eu apontei neste pacote estruturante de gestão de solos, de terrenos aqui no município, é o memorando de entendimento. Uma segunda medida que nós tomamos, que é uma medida muito pragmática, é de colocação de pilaretes. Há as áreas que já estão com as construções clandestinas, no limite dessas áreas, nós colocamos pilaretes. Colocamos pilaretes como sinal físico visível para que as pessoas não avancem mais, para que não surjam mais construções. Entretanto, essas construções, dentro desta dinâmica toda, é previsível que surjam. Por isso, há uma terceira medida importante. Há um despacho do Presidente da Câmara que diz que qualquer construção clandestina que seja encontrada para lá dos pilaretes é demolida imediatamente. Não há aqui processos burocráticos com a notificação do infrator e a abertura de processo de 15 dias e tempo para as pessoas responderem. Nada disso. Há pilarete está lá instalado, a pessoa chega, constrói. E as construções decorrem no período entre meia-noite e 6 horas de manhã. Também é sabido, todo mundo sabe. É esta hora ali que essas construções... Portanto, à meia-noite nós temos o terreno baldio, às 6 da manhã temos uma casa. Então, quem constrói para o pilarete, há um despacho que autoriza a Guarda Municipal a intervir de imediato para demolir. Porque nós estamos aqui num processo pedagógico. Estamos a explicar para as pessoas. Vamos continuar a explicar. Mas também, enquanto explicamos, enquanto procuramos fazer com que as pessoas percebam qual é o caminho, vamos tomando medidas ao mesmo tempo. Por outro lado, nós colocamos placards de tamanhos razoáveis a dizer que aqueles terrenos não podem ser invadidos por construções clandestinas. Esta é uma terceira medida. Colocamos vários placards e, sim. O caso de Alto da Glória é um caso que teve alguma complexidade na autarquia anterior. Como é que a Câmara está a trabalhar neste sentido, de forma a travar as construções clandestinas? A mesma linha. Vamos ter também o memorando de entendimento para Alto da Glória. Já estamos com os pilaretes. Já temos pilaretes. Os placards. E a quarta medida que nós estamos a tomar é a criação de alternativa. Porque nós não podemos somente dizer às pessoas não podem fazer construções clandestinas, não podemos fazer só isso. Temos de dar alternativa às pessoas
para as pessoas poderem perceber que podem aguardar, podem ter um pouquinho mais de paciência, porque vão ter oportunidade de ter lotes de forma normal na Câmara Municipal. Não vão ter que recorrer a pagamentos extras, nada disso. Vão ter lotes de forma normal, como deve acontecer em qualquer Estado de direito democrático. Nós estamos a trabalhar em planos detalhados para várias áreas, para disponibilizar lotes. Neste momento já temos o plano para São Filipe, já está finalizado. Está somente a seguir aquele processo que tem de seguir aprovação na Câmara Municipal, apreciação na Câmara Municipal, depois vai para a Assembleia Municipal e tem de ficar numa exposição pública para as pessoas verem, etc., as entidades todas, e analisarem, verificarem, e depois nós vamos disponibilizar lotes. E nós vamos criar um registro. As pessoas todas que querem ter acesso a lotes fazem um registro e fazem o pedido. E depois será feita uma seleção e distribuição de lotes de uma forma normal. Uma outra medida que nós tomamos também nessa matéria de gestão de solos, de terrenos, é o regresso da prática do aforamento. O aforamento tinha sido banido da Câmara Municipal. Nós chegamos ao ponto de termos na Câmara Municipal leilões para acesso a lotes. Leilões para acesso a lotes no município com um elevado índice de pobreza. Isto não se faz. Isto contribui para o reforço daquele pelotão da linha da frente que tem posses e que pode sim participar em leilões e ganhar leilões, enquanto que há uma grande margem da população que fica completamente fora destes processos. O regresso do aforamento é importante, porque as pessoas voltam a ter outra vez a esperança na possibilidade de ter lote, na esperança de poderem construir suas casas e logo estamos a desviar potenciais atores da construção e clandestina. Por último, uma medida que é muito importante é que nós temos postos de vigilância. Contratamos uma empresa privada, colocamos contentores nos pontos estratégicos e temos lá guardas. São guardas privados de uma empresa privada que presta contas sobre a emergência de construções clandestinas. Portanto, é um pacote integrado, pensado, sim, com várias entidades, vários departamentos da Câmara Municipal, estão todos envolvidos e nós vamos passar para uma segunda fase, que é uma ampla fase de comunicação, de sensibilização. Tomamos essas medidas, nós podemos tomar essas medidas, a Câmara pode tomar as medidas, agora convencer as pessoas a mudarem de mentalidade é um segundo passo e nós nunca podemos começar a pedir às pessoas para mudar de mentalidade sem antes a própria Câmara ter mudado de mentalidade. Já fizemos isso, agora vamos sair para a rua. Qual é a disponibilidade neste momento de terrenos para aforamento? A disponibilidade, no que nós vamos oferecer, que nós vamos disponibilizar de imediato, é em Achara São Filipe. Sim. Vamos disponibilizar. Mas já havia vários processos na Câmara Municipal em relação a várias zonas, a várias áreas aqui na praia. E os processos estão a sair de forma normal. Portanto, há várias pessoas que estão a fazer contratos de aforamento em várias áreas, em várias zonas. Isto está a acontecer de uma forma normal. Sim. Sim. Agora, o que nós estamos a dizer aqui é que nós vamos ter áreas maiores, específicas, áreas inteiras, desenhadas à partida para disponibilizar para os municípios, aqui no município da Praia. Ok. A nível de infraestruturação, que obra emblemática que vai deixar para a Praia no final deste mandato? Nós estamos a sonhar alto e temos há obras, por exemplo, que nós temos de ter neste mandato. E nós temos de ter um museu na cidade. Temos de ter um museu na cidade e o município da Praia merece, reclama por um museu que seja do município. Temos de ter um museu. E nós temos de ter, a nível de trânsito, nós temos de ter obras que de facto venham a contribuir de uma forma estruturante para resolver aqui o problema de circulação a nível de trânsito aqui no nosso município. E é claro que quando falamos em termos de trânsito, aqui é fundamental o papel do governo, porque estamos a falar de estradas nacionais. As estradas nacionais estão sob a gestão do governo. Estamos a contar muito com a abertura e colaboração do governo
e em ajudar que a Câmara da Praia ganhe essas obras. Estamos a contar muito com isso e estamos muito confiantes de que qualquer outro tipo de subjetividade será ultrapassado para podermos ter, porque é a capital do país e contamos muito com o governo nesta matéria. E nós temos de ter aqui um novo edifício técnico, porque o edifício na Fazenda já está saturado. O Paços do Conselho também, nós temos problemas de espaço para colocação de pessoal. Temos de ter um novo edifício técnico e funcional e que nos permita albergar as pessoas, os funcionários, os munícipes de uma forma digna. E nós vamos ter a transformação do Parque 5 de Julho e vamos devolver o Parque 5 de Julho aos munícipes. E o edifício técnico vai servir muito para isto, porque vamos retirar os serviços que são instalados no Parque 5 de Julho, vamos passá-los para o edifício técnico e vamos abrir o edifício técnico para a cidade. Vamos manter a Casa Paz, a famosa Casa Paz, aquele anfiteatro, vamos criar melhores condições. É fundamental que aquele espaço consiga receber ações, espetáculos, iniciativas a qualquer hora do dia ou da noite, faça sol ou faça chuva. E temos de trabalhar nesse sentido e vamos criar um parque prazeroso, um espaço que permita que as famílias consigam usufruir de um tempo de lazer com tranquilidade. E é algo que nós estamos a trabalhar muito nisto. Já falamos disto ali onde nós temos o atual mercado do coco, aquela área. Nós vamos criar ali um espaço verde que vai interligar essa área de Madjana e depois a área de Taiti sobe e pelo Parque 5 de Julho entra pela Fazenda. Um espaço verde ali, prazeroso, interligado e que as pessoas possam ir para lá e ler, passear e relaxar, usufruir um pouco da cidade. As pessoas, a título individual ou em grupo, enquanto família. E então nós temos... Porque nós vamos intervir fortemente nas praias. Vamos intervir fortemente nas praias. Praia tem muitas praias, mas não há uma intervenção nas praias de modo a fazer com que elas estejam voltadas para os munícipes. Essa tendência de fechar as praias aos munícipes, aquilo que já está feito, em paz, com toda a serenidade. Mas nós vamos abrir as praias aos munícipes. Vamos tornar, por exemplo, ali a praia que fica ao pé do aeroporto, e nós temos de Portete, nós temos de abrir aquela praia. E Portinho, nós temos de abrir aquela praia também. Temos de criar condições de infraestruturas para que possam ser prazerosas. Porque nós vamos apostar fortemente no turismo aqui no município da Praia. E as praias contribuem enormemente. As praias, espaços de visita, espaços de circulação, e atrativos, etc., contribuem fortemente para esta aposta que nós estamos a fazer em matéria de turismo. Portanto, essas são metas que pretende alcançar até o final deste mandato? Sim. Já há um espaço, por exemplo, para a construção do museu? Já há projeto que está a andar? Como é que está? O museu ainda não, mas eu não referi o parque ecológico. Um parque ecológico, o primeiro parque ecológico aqui no município, já temos o espaço identificado, que é no Palmarejo Grande, e nós já temos o espaço identificado, já temos o projeto, estamos na fase de financiamento. O que é que vai consistir esse parque? Esse parque vai ser, simultaneamente, um espaço de lazer e um espaço pedagógico, ao mesmo tempo. Um espaço de lazer e para as pessoas que queiram apenas dar um passeio, usufruírem de uma tarde, de uma manhã, de um final de semana. Mas nós vamos ter também espaços pedagógicos, espaços de aprendizagem. E nós vamos ter plantas endémicas de Cabo Verde expostas, vamos ter alguns animais. E não é um jardim zoológico, longe disso. Sim. Alguns animais, de pequeno porte, porque nós queremos fomentar este contacto direto das crianças, dos jovens, com essa realidade que é muito nossa,
tanto em termos de animais de pequeno porte, como tem de plantas que são endémicas, só existem em Cabo Verde. Queremos fomentar este gosto desde muito cedo, porque uma das grandes apostas que nós temos na Câmara Municipal é a aposta no verde, no ambiente, no ecológico, na sustentabilidade ambiental. E o Parque Ecológico é um elemento fundamental para este grande pilar que nós temos projetado aqui para o nosso município. E já temos o projeto pronto e nós vamos entrar na fase de financiamento e de arranque das obras. Que alternativa pretende apresentar aos praenses no que diz respeito ao mercado de coco? Nós já tínhamos decidido que seria no bairro de Achara, São Filipe. Já tínhamos decidido, a decisão já estava tomada, mas estamos a analisar outras possibilidades. E há aqui neste momento vozes que defendem, e bem, que este eixo que vem de Achara, São Filipe até a Avenida Cidade de Lisboa, e devemos ter algumas medidas no sentido de não contribuir para mais congestionamento nessa via. E claramente que o mercado ali em Achara, São Filipe representa um contributo nesse sentido, mais congestionamento. Então há quem defenda que o mercado deve ser relocalizado, não em Achara, São Filipe, mas num outro espaço aqui, num outro bairro aqui no nosso município. Fora do centro da cidade? Sim. Então estamos a analisar essa possibilidade. Neste momento, e para vermos até que ponto que sim, encontraremos uma alternativa para não colocarmos ali porque esse eixo já está muito denso e o mercado ali certamente irá contribuir. Então, se nós colocarmos o mercado fora deste eixo, vamos aliviar a pressão em termos de trânsito, por um lado, assim como também a pressão em termos de clientes que vão à procura do mercado. Nesta questão do congestionamento do trânsito, não sendo algo que depende da Câmara Municipal ou diretamente da Câmara Municipal, que soluções práticas é que propõe? Por exemplo, há os nós da ponte de Vila Nova, nós temos de ter uma alternativa ali urgente. Há o nó que fica ali no cruzamento de Terra Branca. Nós temos de encontrar uma alternativa urgente para esse nó, porque nós não podemos, já é um sufoco, é visível. Há também a questão da ligação Palmarejo e Quebra-Canela, depois Platô. Temos de ter uma alternativa. Portanto, o que nós vamos fazer nesta matéria, nós vamos lançar concursos públicos para apresentação de ideias e projetos. Sim. É isso que é o caminho que já temos traçado, falta só definir as datas para nós arrancarmos com os concursos de apresentação de ideias e projetos. Porque a Câmara, nesta matéria, não pode, de forma nenhuma, tentar resolver isto sozinha, de forma nenhuma. Há várias competências, há vários gabinetes, há vários especialistas que estão fora da Câmara Municipal, que estão na sociedade civil, que têm excelentes ideias, têm uma excelente preparação para resolverem este tipo de situações. Então, este é o caminho. Nós vamos lançar concursos, em breve lançaremos concursos de ideias, de projetos, e a partir dali, então, iniciarmos o processo, que é a elaboração dos projetos e a questão dos financiamentos, e, evidentemente, como eu tinha dito anteriormente, forte envolvimento do Governo, porque estamos a falar de vias que são nacionais. Estes projetos incluem também locais para estacionamento, que é outro problema. Sim, aí nós vamos intervir sozinhos. De que forma? Construção de silos. É o que se faz em todo lado. E nós, em matéria de gestão pública, nós temos de ter algum cuidado. É preciso ter, assim, alguma capacidade de inovação, de invenção, de inspiração, etc. Mas em determinadas matérias, nós não deveríamos estar aqui na tentativa de inventar a roda. A roda já foi inventada. Os silos constituem uma ótima solução para a questão do estacionamento. E a Câmara Municipal tem autonomia para, sim, partir para a construção de silos. E é o que nós vamos fazer para minimizar aqui o problema de estacionamento. Obviamente, vamos reformular a empresa municipal que gera o estacionamento, a EMEP. Vamos remodelar a empresa no sentido da empresa passar a ser mais ativa e mais contributiva para a resolução
e desta questão de estacionamento aqui no nosso município, mas sempre em diálogo. Nós queremos atingir os objetivos, queremos melhorar tudo o que é oferta do município, da cidade, mas em diálogo. Nós queremos apresentar medidas, queremos apresentar respostas, mas que não contribuem para o afastamento das pessoas. Muito pelo contrário, que sejam inclusivas, que provoquem a adesão. Porque no final do processo, nós queremos ter uma mentalidade coletiva mais presente aqui no nosso município e aqui no nosso país. Estaremos a contribuir. Aquilo que nós conseguimos fazer de bem no município da Praia estará a contribuir para todo o Cabo Verde. Ok. Um outro desafio do município está ligado ao saneamento e à recolha e tratamento de lixo. Qual tem sido a ação da Câmara neste sentido e como pretende melhorar esta questão? Em matéria de recolha de resíduos sólidos, e desde o início nós temos estado a fazer um grande esforço no sentido de conseguirmos fazer o melhor possível aqui para o município, desde o início. Nós lançámos o concurso para a aquisição de caminhões, porque logo no início criámos uma task force dentro da Câmara Municipal que assumiu a gestão de todo o processo, fez o diagnóstico da situação e identificou caminhos. Identificou os caminhos e passaria pela aquisição de caminhões, porque temos os caminhões já estão muito utilizados, já têm muitos anos de estrada, já estão desgastados e passam um grande tempo nas oficinas, na oficina da Câmara Municipal para reparações, saem e trabalham um dia, 2 dias, regressam outra vez, param 3 dias, 4 dias, 5 dias na oficina. Vimos desde o início que era fundamental a aquisição de caminhões novos, seminovos, novos, para podermos trabalhar. Tomamos a decisão de adquirir caminhões novos. Lançámos um concurso. Mas o resultado do concurso, os preços que nos foram apresentados, são preços proibitivos. Um caminhão para 20 mil contos realmente é impraticável, porque nós queremos comprar 10, 20 caminhões. Então, um caminhão, 20 mil contos, torna-se impraticável. Mas neste momento, com o resultado do concurso que saiu, nós analisamos todo o processo. E então nós temos matéria suficiente que justifica, sim, uma compra direta. E nós vamos partir para uma compra direta. E neste momento estamos agora, neste processo de compra direta, porque temos matéria que justifica uma compra direta. Porque todos sabemos que estas aquisições têm de ser por concurso. Mas, entretanto, quando há situações excepcionais devidamente justificadas, podemos partir para a compra direta. É o que nós vamos fazer. Porque o resultado do concurso é impraticável para a capacidade financeira da Câmara Municipal. É um primeiro aspecto, a aquisição de caminhões. Estamos neste processo. Por outro lado, nós também temos uma enorme necessidade de ter contentores. Na altura, quando chegamos na Câmara Municipal, nós compramos todos os contentores que estavam disponíveis aqui no país. Compramos todos. Estávamos em plena pandemia, havia uma enorme dificuldade em termos de circulação dos barcos, etc. Compramos tudo o que era possível comprar aqui no país. E neste momento, com esta reabertura, este regresso à normalidade, certa normalidade, nós estamos então no processo de aquisição de contentores. Mas é preciso sublinhar, é fundamental sublinhar, que em termos de recolha de resíduos sólidos, nós temos em mente o de melhor que há no mundo, que é a recolha seletiva. Nós vamos partir, brevemente apresentaremos o programa municipal em termos de saneamento, em termos de recolha de resíduos sólidos, e no programa municipal vai estar ali recolha seletiva. Vamos iniciar o programa com recolha seletiva a nível de todo o município. De todo o município vamos iniciar esse processo. Mas é importante dizer mais 2 aspectos em matéria de saneamento. Primeiro, Praia, neste momento, está a participar num projeto internacional como exemplo em termos de boas práticas de saneamento. Estamos num projeto financiado pela União Europeia para ajudar o município de Kumasi, que fica no Ghana, a implementar
um sistema de recolha. E o município que é tomado como exemplo de boa prática é o município da Praia. E nós estamos nesse processo. Isso é fundamental. Porque é preciso ver. Eu estive há dias a explicar a uma pessoa amiga. Nós temos de olhar, sim, para um processo a nível individual, mas nós temos de olhar para os processos também em termos comparativos. Nós temos de comparar também o estádio a que nós temos, a que chegamos aqui no nosso município. É que nós temos um sistema de recolha. Temos um sistema. Temos um diretor pela área de saneamento. Temos contentores distribuídos pela cidade. Temos caminhões. Temos funcionários, trabalhadores da área de saneamento. E mais, temos um aterro sanitário. Nós temos um sistema de governação de resíduos sólidos. Temos um sistema de recolha. Temos um sistema. Temos necessidade de melhorar o sistema. O que é que falta fazer nesse sentido de melhorar? O que falta é aumentar a frequência das recolhas para os contentores ficarem menos tempo com o lixo visível. Isto é que falta. Mas há algo que as pessoas têm de naturalizar. Um contentor cheio de lixo é algo normal. Se há coisa normal num contentor, é ter o contentor cheio de lixo. É a coisa mais normal do mundo. Eu disse há dias a um colega, seria estranho nós chegamos ali num contentor e encontrar um contentor cheio de garrafas de Coca-Cola, por exemplo. Isso seria esquisito. Ou então encontrar um contentor cheio de alface. Seria muito esquisito. Agora, encontrar um contentor cheio de lixo é algo normal. E nós aqui, isto tem muito a ver com essa forma baixa de fazer política. E pessoas ficaram ali atrás dos contentores, à espera que os contentores ficassem cheios e tiravam fotografia e publicavam. Mas só que o contentor ficava vazio também ao fim do dia. Aí não tiram a fotografia ao fim do dia. Ficam à espera outra vez, atrás das paredes. Ficam ali à espera, à espreita. Assim que o contentor estiver cheio, mais fotografia. E o contentor depois é esvaziado. Não me tira a fotografia. Portanto, este problema será resolvido com a aquisição dos caminhões? Sim. Vamos resolver esse problema, que é o problema de os contentores estarem cheios. Que é uma questão complexa, esta questão, quer dizer, transformar em escândalo um contentor cheio de lixo. O escândalo deveria ser se o contentor passasse 5, 7, 10 dias cheio de lixo. Aí sim, porque o problema em relação a um contentor cheio não é o contentor cheio, é o tempo que o contentor dura cheio. Esse que é o problema. Agora, aqui, portanto, devido à baixa política, começou-se a passar essa ideia de que um contentor cheio de lixo é um escândalo. Okay. A questão da segurança tem sido um debate constante aqui na cidade da Praia, especialmente nos últimos tempos, não sendo competência exclusiva da Câmara Municipal. Como é que pensa ajudar para devolver a tranquilidade aos munícipes? E disse bem que não é uma competência exclusiva da Câmara Municipal e nós nem sequer entramos por esse caminho. Nem sequer entramos por esse caminho de começar a dizer e não é da nossa competência, não temos de fazer nada, de forma nenhuma. E para quem pensa, para quem tem o desenvolvimento como meta, para quem tem a paz como meta, seria uma atitude de total falta de coerência. Quem pensa no desenvolvimento, quem pensa na paz, tem de ver qual é o contributo que pode dar ao seu nível. E nós estamos conscientes disto. A Câmara Municipal da Praia está consciente do contributo que tem a obrigação de dar em matéria de segurança. O nosso foco tem de ser agora muito na prevenção. Nós temos de apostar muito na prevenção. As medidas repressivas, as medidas policiais, não são da competência da Câmara Municipal. Não são da competência da Câmara Municipal. Agora, em matéria de prevenção, sim. E nós estamos a trabalhar nisto. Tomamos as nossas medidas, a Câmara, e proximamente, nós já estamos no processo de encontro com vários departamentos do Governo. Já iniciamos, já tivemos alguns encontros. Vamos continuar e vamos ter um encontro com o Ministro da Administração Interna, precisamente para afinarmos as agulhas,
para vermos como é que nós poderemos contribuir ainda mais. Eu dou 2 exemplos de medidas concretas que nós já tomamos na Câmara Municipal em termos de contribuição para a criação de um ambiente de paz e de mais segurança. Uma primeira medida que nós tomamos é o lançamento de um edital para o financiamento de associações comunitárias. Qual é a ligação que há entre o financiamento de associações comunitárias e o processo de construção de paz e contribuição para a segurança? Nós financiamos associações 500 mil escudos por ano e duas gratificações equivalentes ao salário mínimo para 2 jovens, ou menos jovens ou mais jovens, trabalharem na associação. Isto garante que a associação esteja a funcionar. Sim. E dá uma certa previsibilidade em termos de realização de atividades, por um lado. Pedimos algumas contrapartidas. Várias contrapartidas, mas para este caso eu quero apenas mencionar esta em particular. Uma das contrapartidas seria: cada uma das associações passa por um processo de identificação de jovens em situação de risco. E então, esses jovens, depois de identificados, de sinalizados, são conduzidos pela associação, para as ações, para as atividades da associação, ou para a Câmara Municipal, para as atividades, as ações da Câmara Municipal, ou, dependendo da gravidade das situações, para outras instituições especializadas nestas matérias. As instituições, já estamos a falar, instituições governamentais. É por isso que eu tinha dado este exemplo concreto, porque permite trabalhar na prevenção, por um lado. Por outro lado, uma outra medida que nós tomamos é a criação da figura de agente de desenvolvimento comunitário. É uma inovação total. Nós, inicialmente, tínhamos previsto ter 42 agentes. Há sempre problema de recursos financeiros. Arrancamos com 24. Estão no terreno, todos os dias no terreno, todos os dias, estão no terreno, todos os dias, e o que é que fazem? Têm várias atribuições, e eu chamo aqui mais uma vez, qual é a atribuição que têm, que contribui para esse ambiente de paz e de prevenção e de contribuição para maior segurança. Também eles, os agentes, têm esta atribuição de identificação e de sinalização de jovens que estão em situação de risco, famílias estruturadas, jovens em risco. Todos nós sabemos, famílias estruturadas são meio caminho para o processo de recrutamento, para o processo de iniciação em práticas menos boas que depois vão despolitar em situações de insegurança e de perda de paz. Então, estes agentes comunitários, estes agentes de desenvolvimento comunitário, têm também esta atribuição, que é a identificação dos jovens, sinalização desses jovens e o encaminhamento para as associações que nós financiamos as suas atividades para a Câmara Municipal, e a Câmara fará então o encaminhamento para outras instituições especializadas na matéria. É uma semente que nós estamos a plantar e já está a começar a dar frutos. E dentro dessas associações, são 42 associações com as quais nós assinamos o protocolo, há 2 que fazem um trabalho específico, juntamente de jovens em situações problemáticas. Ou jovens que já estiveram em situações problemáticas, que já cumpriram penas, etc. Ou então jovens em situação de risco. 2 associações que fazem esse trabalho exclusivo. Nós estamos a lançar sementes, estamos a começar e nós vamos alargar. No próximo edital, vamos dar uma atenção especial a esta matéria, ou seja, nós vamos alargar o leque de associações cujos financiamentos serão encaminhados para ações no sentido de contribuir para a diminuição deste clima de intranquilidade que nós temos e construção, sim, da paz e do coletivo no nosso município. Ok. Recentemente defendeu um maior estudo dos dados estatísticos sobre a criminalidade na praia. Em que sentido em concreto? Eu tenho, como é que eu diria, eu tenho esta costela académica, científica. Eu tenho um percurso de investigador numa universidade, eu trabalhei como investigador num centro de investigação em Portugal. E eu tenho esta costela, eu fui professor na Universidade de Cabo Verde por um curto período de 1 ano, mas eu tenho esta costela, eu sou investigador. E a
sério, de corpo e alma. Então, e nas medidas de gestão, nas medidas de definição de políticas públicas, entra sempre esta componente de rigor académico, esta componente que tem como base os dados científicos. Eu tenho plena consciência que, na nossa sociedade, mas isto não é exclusivo da sociedade cabo-verdiana, há muito achismo por todo lado. As redes sociais, então, vieram dar um contributo enorme para o crescimento exponencial, o desenvolvimento do achismo. Então, é preciso invocar os dados científicos, é preciso invocar o rigor nas abordagens. Nós não poderemos continuar a falar da questão da insegurança, da criminalidade, sem ter presentes os dados. Não poderemos continuar a fazer isso. Mas não é somente em relação a esta matéria, não é somente, em relação a várias outras matérias. Nós temos de começar a falar com base em dados concretos, porque somente com base em dados concretos nós poderemos estar munidos para tomarmos as melhores decisões, definir as melhores políticas que garantem impacto real e mudança e a construção daquele caminho de desenvolvimento, que é sair de um patamar em que nos encontramos hoje e passarmos por um patamar de silêncio. Nós temos de saber, por exemplo, que tipo de crimes são cometidos. Não é só dizer a criminalidade disparou, a criminalidade diminuiu. Não é só isso. É preciso dizer de uma forma específica. Este tipo de crime aumentou. O roubo, assalto aumentou, diminuiu. Assassinato, etc., aumentou, diminuiu. Há rapto, não há. Porque isto permite-nos, por um lado, aquilo que eu disse há pouco, olhar para o processo em si, neste caso estamos a falar do processo de grau de insegurança, mas também olhar de uma forma comparativa, para nós podermos perceber o nosso lugar no mundo, para podermos perceber onde é que nós estamos. Porque nós não estamos sozinhos e nós não podemos continuar a avaliar olhando somente para o nosso caso. Temos de olhar para o nosso caso em profundidade, com rigor, especificar, ir aos detalhes, aos pormenores, tipologia de crime, as áreas geográficas onde ocorrem, o período do dia ou da noite onde ocorrem. Estudar os praticantes, quem são, qual é a idade que têm, de onde é que vêm, qual é o background familiar, por que instituições passaram na sociedade, frequentaram a escola, foram às igrejas e têm famílias de que tipo. Ver tudo isso para podermos ter respostas preventivas em relação a essas situações, porque senão estaremos aqui todos e num grande amadorismo, com muito e boa vontade e com instituições a dizerem que estão chocadas. Não adianta as instituições virem para o público e dizer que estão chocadas com as situações. As instituições do Estado têm de vir ao público dizer o que é que pensam fazer, o que é que já nem sequer pensam muitas vezes. Devem vir ao público dizer o que é que já começaram a fazer. Porque declarações de estado de choque não vão levar, de facto, à mudança da situação. É nessa linha que eu acho que nós temos de regressar aos dados, ao rigor académico, científico, para podermos ter uma fotografia mais real possível e para podermos desenhar as medidas que vão ao encontro da realidade e que garantam, de facto, a mudança da situação. Qual é a sua leitura da situação da segurança atual na cidade da Praia, com base naquilo que há disponível em termos de dados? Lá está, eu preciso de mais dados. Eu não quero arriscar-me a fazer uma coisa eu digo, o sentimento das pessoas, o sentimento é péssimo. Isso é visível. O sentimento é péssimo. O sentimento é péssimo. Nós não podemos continuar a ter as pessoas com este sentimento de insegurança, eu lembro bem, eu fazia o percurso Vila Nova até e ali aquela zona de Gamboa para comprar gelado. Hoje as pessoas não se atrevem. E nós temos de voltar a esse tempo. Se é possível, descer da Chadinha ali, descer a Avenida Cidade de Lisboa e temos de voltar a esse tempo. Temos de ter outra vez essa paz aqui no nosso município e temos todos de trabalhar para isso, todos nós. A Câmara Municipal recentemente apresentou o Observatório Municipal de Empreendedorismo. Como é que vai funcionar? Para quê? Lá está. Tem uma forte componente científica. Porque
um dos primeiros objetivos, uma das primeiras missões do Observatório é a recolha de dados sobre o empreendedorismo aqui no nosso município. Recolher os dados, ver quem são os atores, ver quais é que são as melhores oportunidades e trabalhar muito bem a partir de dados para podermos então fazer um segundo momento que é fundamental, que é o acompanhamento daqueles que decidem dar início a um processo um processo empreendedor aqui no município e depois avaliar no final. O Observatório vai fazer isto. O Observatório vai recolher dados, vai analisar a nossa realidade, as oportunidades que existem e os melhores caminhos, as melhores práticas e estudar muito bem e depois apresentar essas possibilidades e àqueles que querem arriscar, que têm coragem, que querem arriscar, são inovadores, acompanhá-los e depois avaliar. Porque nós lançamos um edital também, que é o Praia Empreende, onde nós selecionamos projetos para financiamento. E vamos agora entrar na fase de financiamento. E a derradeira etapa antes do financiamento foi a criação do Observatório, para podermos garantir que aqueles que nós vamos financiar terão um acompanhamento adequado e por parte da Câmara Municipal. E então o Observatório é isto, porque está-se a falar muito na questão do empreendedorismo, que é uma questão importante, é central enquanto uma alternativa séria e válida, mas pecamos nestas duas dimensões, na dimensão do acompanhamento e na dimensão da avaliação. E quando pecamos, a nível nacional, nós temos um déficit em termos de avaliação e Cabo Verde não avalia, nós não avaliamos nada. Nós arrancamos os processos, inauguramos, cortamos as fitas e assinamos os protocolos, os memorandos e ficamos por aí. E depois não há um seguimento para implementação, os foguetes são todos atirados no início, não há seguimento para avaliação, e não há um seguimento, não há um acompanhamento e não há uma avaliação no final. O Observatório vai fazer isto. Ok. Que argumentos é que apresenta um investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, para vir investir aqui na praia? Nós, neste momento, nós estamos a finalizar um levantamento de oportunidades de investimento aqui no município. É algo básico, mas tem de ser feito e facilita o diálogo e facilita o processo decisório. Nós temos de apresentar, tem de ser de uma forma muito direta, de uma forma muito básica, muito simples. Temos de apresentar as oportunidades que existem, as vantagens e os lucros. O investidor quer ter lucros. E bem, faz muito bem. Portanto, o investidor não está a fazer trabalho social. Não tem de fazer. As instituições de solidariedade, de caridade, que façam um trabalho social. O investidor está ali, sim senhor, para conseguir o lucro. E nós temos, logo à partida, de ter esta capacidade de comunicar, de apresentar de uma forma clara as oportunidades, as vantagens e os lucros. É o que estamos a fazer. Estamos a finalizar uma lista em várias áreas, em que o investidor rapidamente fica convencido, porque ele olha para o lucro. Ele olha para o lucro. O investidor, quando tem lucro, pode ser aqui na praia, pode ser na China, pode ser no Japão, ele tem lucro. Então ele avança. E bem, é o que nós estamos a fazer. Mas há áreas aqui na praia que nós já identificamos, que são áreas fundamentais. Como é possível, por exemplo, que nós não tenhamos aqui na praia, ao nível do mar, mais iniciativas? Como é possível? Não faz muito sentido. Nós temos muito mar. Nós temos muito mar. Nós temos aqui na Ilha de Santiago, aqui na praia, a maior concentração de pescadores. Mas, entretanto, não temos nenhuma fábrica de pesca que resulta das ações do mar aqui na praia, aqui na Ilha de Santiago. Basta pensarmos, é algo tão simples, tão básico. É aqui que nós temos o maior número de profissionais que operam nessa área. Mas, entretanto, nós não temos uma unidade fabril. E nós já temos um contacto fortíssimo. Eu recebi uma mensagem muito esperançosa nessa matéria. Então, é nesta linha. Está a atrair investidores para essas áreas específicas? Fizemos um contacto e na nossa última deslocação à França. Fizemos um contacto e na nossa última deslocação. E sim, e nós temos ali uma grande esperança. Estamos a fazer vários contactos com vários investidores. Por outro lado, mesmo em termos de agricultura,
Nós temos aqui na praia muitos agricultores. Temos ali em São Martinho, temos ali na Ribeira de São Filipe, nós temos ali uma vasta área, uma área interessante, com agricultores. E nós podemos muito bem apostar na agricultura biológica. Muito bem, é um grande filão. E se nós interligarmos a agricultura biológica com turismo biológico, nós já temos uma cadeia. Temos os produtores, de um lado, temos o meio e temos os consumidores. Já temos uma cadeia. E temos de fazer essa aposta. Por outro lado, também, a praia tem todas as condições para prestar serviços diversos. Tem todas as condições. Aqui nós poderemos perfeitamente atrair investidores para trabalharem, para se instalarem aqui no nosso município. Temos uma descendente de cabo-verdianos que tem uma empresa ali no platô que presta serviço de comunicação internacional. Eu não sabia. Ela já está ali há quase um ano e nós descobrimos agora. Tem ali uma empresa que presta um call center. Ali está instalado, ali o jovem descendente está instalado ali no platô, está a fazer isto. E, portanto, nós temos todas as condições, temos internet, temos... O nosso ambiente é de paz, o nosso ambiente é globalmente de paz. Nós temos uma segurança jurídica importante. E aqui há os contratos, há tribunais, há cartórios, nós temos um ambiente jurídico também que dá certa segurança. Nós podemos perfeitamente ir nesta área dos serviços e conseguir atrair investidores. Por outro lado, há sim a área de turismo, praia. Quando nós falamos que nós queremos ter a praia, o município da Praia, no centro do turismo nacional, nós não estamos aqui a pensar que terá de ser em substituição aos outros destinos nacionais. Nunca, jamais. É em complementaridade. Porque a praia pode oferecer, em interligação com Ribeira Grande de Santiago e São Domingos, praia pode oferecer tudo em matéria de turismo. São Domingos tem turismo de montanha, cidade e Ribeira Grande de Santiago tem o turismo histórico, fundamental. Praia também tem turismo histórico, tem todas as condições em termos de acomodações. Então nós podemos, aqui nós temos que começar muito a fazer isto. Pensar em fazer em conjunto com outras entidades e, neste caso, com estas duas câmaras municipais. Ribeira Grande de Santiago e São Domingos são vizinhos. E todas as outras câmaras aqui de Ilha de Santiago. Nós temos de pensar a praia não como um ponto isolado, mas como um ponto dentro de uma ilha e dentro de um país. É nisto que nós estamos a trabalhar. Como é que a praia pode ganhar, por exemplo, com a criação da zona metropolitana de Santiago Sul? Pode ganhar muito. Não somente a praia, mas também São Domingos e Ribeira Grande. Como é que funcionaria essa zona metropolitana? Alguns exemplos muito concretos. A criação de infraestruturas com grande capacidade de resposta para os três municípios em conjunto. Imaginemos um hospital, por exemplo. Um hospital com maior capacidade de resposta, mas que seja um hospital com capacidade, um hospital para a área metropolitana. É um exemplo muito concreto. Imaginemos um investidor que quer investir e que tem como garantia a área metropolitana. Tem uma garantia maior. Um investidor que é atraído, por exemplo, pela Câmara Municipal de São Domingos, mas que tem a garantia de que Praia e Ribeira Grande de Santiago estão dentro do projeto. A garantia para o investidor de São Domingos é maior em termos de mercado. O mesmo em relação a Ribeira Grande de Santiago. Ribeira Grande de Santiago tem um potencial enorme. A história que nós conhecemos hoje, do cruzamento de culturas, a história da mistura de identidades que nós temos hoje, nasceu ali na Ribeira Grande de Santiago. É uma história que ainda nós não contamos. Não contamos, e aqui eu utilizo aspas, não vendemos ainda. Mas é uma história que é rara e única. O contributo que Ribeira Grande de Santiago deu para a humanidade é extraordinário, é único.
nós subimos aqui pelo Oceano Atlântico, subimos acima, nós vamos encontrar vários sinais da presença que nasceu aqui na Ribeira Grande de Santiago. Vários sinais, em termos de identidade, em termos de cultura, em termos de cruzamento de povos, nasceu aqui na Ribeira Grande de Santiago. E, em conjunto, nós poderemos fazer isto muito bem, porque a Câmara da Praia tem, naturalmente, mais recursos, tem mais recursos humanos, tem mais recursos técnicos, tem mais recursos financeiros. Pode e deve, perfeitamente, dentro de um projeto da área metropolitana, entrar numa iniciativa desta natureza, de valorização de Ribeira Grande de Santiago, como um ponto nacional, como um ponto nacional, como um ponto continental, como um ponto da humanidade. São projetos desta natureza. E em outras infraestruturas, por exemplo, infraestruturas em termos de estradas, que permitam uma circulação ao longo dos 3 municípios, fechar este círculo à volta e permitir que alguém saia aqui da praia, vá até São Domingos, até Rovais, deixa e entre pela Ribeira Grande de Santiago e volte outra vez à praia. Ainda nós não temos isso. Portanto, é um projeto também da área metropolitana. Certo. O que é que a praia poderá estar a perder a nível do Estatuto Especial Administrativo? E a questão do Estatuto Especial é uma questão muito delicada. É uma questão muito delicada e ela tem de ser debatida com seriedade, mas, sobretudo, é uma questão que tem de ser debatida com cautela para não provocar fraturas na sociedade cabo-verdiana. Eu percebi que grande parte da população não gostou nada desse adjetivo especial. Eu percebi isso. Não gostou nada. E fizeram bem não ter gostado. Alguém disse, eu li vários comentários nas redes sociais, e alguém disse assim: especiais somos todos nós. De facto, muito bem dito. Especiais somos todos nós. Todos os cabo-verdianos são especiais. Agora, nós temos de encontrar uma saída de equilíbrio. É que, de facto, o presidente da Câmara Municipal da Praia não pode ter o mesmo número de assessores dos demais presidentes e da Câmara Municipal do país. Repare que eu nem ouso apontar nenhum exemplo. Hein? Nem ouso fazer isso. Mas não pode ser. O presidente da Câmara Municipal com 2 assessores. Isto não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Sente-se limitado, de forma geral, pelos recursos que são atribuídos ao presidente, tendo em conta que está a gerir a capital do país? Não me sinto. Porquê? Eu tomei a decisão de não me sentir limitado. Portanto, é a minha postura. Eu não posso olhar para a estrutura que eu tenho e ficar a choramingar. Nunca farei isso. Eu olho para a estrutura que eu tenho, eu pego da estrutura que eu tenho e eu construo respostas. Essa narrativa de falta de recursos, eu não entro nela. Porque todos nós sabemos que não há recursos suficientes. Eu nem sequer perco tempo a lamuriar, a lamentar sobre a falta de recursos, que é real, que existe, que é sufocante, que atrapalha imensamente. Nem sequer. É o que temos. Nós vamos agora ver o que é que vamos fazer. Portanto, mas é uma questão de atitude, é uma questão de postura. Porque, aliás, eu não tenho remédio. É entre choramingar, não é? Ou então partir para a frente e fazer com aquilo que nós temos. Portanto, como eu disse, há este desafio de conseguirmos, sim, analisar a situação da praia, que precisa, sim, de ter maior capacidade de resposta. Precisa, sim, é urgente de ter maior capacidade de resposta. As demandas são maiores. Praia recebe população que vem do interior da ilha. Praia recebe população que vem das outras ilhas. Praia é o maior ponto de concentração de imigrantes que vêm de outros países. Não é a mesma coisa. Não é. Praia tem uma pressão enorme. Estivemos há bocadinho a falar em relação à questão da ocupação dos solos de forma indevida. Praia tem de ter maior capacidade de resposta. Um pedido de lote tem de ser atendido rapidamente. Mas como é que vai ser atendido rapidamente se não há técnicos suficientes para fazerem a visita de terreno, elaborarem os projetos, aprovarem os projetos? Não há
humanamente não há capacidade de resposta face às demandas. Então temos sim, de uma forma séria, de uma forma honesta, aberta, justa, encontrar sim uma resposta para esta situação, porque a capital é de todo o Cabo Verde, representa todo o Cabo Verde. Então nós temos de ver muito nessa perspectiva, sem criar divisões e fraturas na nossa sociedade. Acha então que essa resistência, se posso dizer assim, ao Estatuto Especial da Praia está ligada ao próprio entendimento do que será esse estatuto e das necessidades da capital? Acho que sim, acho que sim. Acho que sim. É porque o processo deveria ter sido começado de uma outra forma, e com uma abordagem aberta, com um amplo processo de explicação, de apresentação do sufoco que a praia vive. Mas seria mais no sentido de lançar um apelo aos cabo-verdianos para compreenderem a situação da praia. Deveria ter sido assim. O processo deveria ter sido iniciado com um amplo diálogo, mas um diálogo transparente, um diálogo que consiga provar que, de facto, há necessidade, sim, de aumentar a capacidade de resposta da praia face às demandas. É assim que o processo deveria ter sido iniciado. E não utilizando esse adjetivo especial. Esse adjetivo especial complicou todo o processo. Eu quero ter muita esperança que o processo não esteja definitivamente comprometido. Eu quero ter muita esperança, porque neste ponto já que as coisas chegaram e teremos de fazer um grande esforço, todos nós, e para conseguirmos, como se diz, dar a volta. Retroceder um pouco no processo então para fazer a... É urgente, sim, é urgente, porque é explicar bem a necessidade real que existe. E depois eu acho que o cabo-verdiano já deu provas da sua capacidade de compreensão, de abertura, de solidariedade. Seria mais nessa perspectiva. Porque precisamos urgentemente, como eu disse, como é possível que o Presidente da Câmara tenha 2 assessores? Como é possível? 2 assessores, 2. Tem novidades sobre a construção de raiz do Centro de Convenções do Hospital Nacional? E lá está. São projetos que nós idealizamos, que são projetos dentro dessa perspectiva maior, já da área metropolitana. Sim. Um centro de convenções, um hospital regional, e são matérias que ganham dimensão e ganham facilidade quando nós olhamos para esses projetos dentro da perspectiva metropolitana, porque justifica, ganha mais peso. E é nessa perspectiva que nós olhamos, porque sim, temos cidade. Se nós queremos colocar a praia na rota de um centro de prestação de serviços, um centro de convenções, é fundamental. É fundamental. O que é imprescindível fazer para implementar essa zona metropolitana? E já estamos a trabalhar nisto, já estamos porque nós, neste momento, estamos a trabalhar um plano intermunicipal de ordenamento do território. Está na legislação cabo-verdiana, o plano nunca tinha sido implementado antes. Nós estamos avançadíssimos. Estamos na fase de contacto com nossas duas câmaras vizinhas, amigas, e no sentido de implementação do plano intermunicipal de ordenamento do território para podermos avançar. E depois, o que nós estamos a fazer neste momento é identificar projetos já que sejam pensados em termos de área metropolitana, para as pessoas poderem perceber que isto não é teórico apenas. Começamos com projetos concretos. São os próprios projetos concretos que vão conformar o conceito de área metropolitana. Começamos assim e depois vamos partir então para toda a definição em termos em termos mais teóricos, em termos mais conceptuais. Mas já estamos a trabalhar em conjunto, as 3 câmaras municipais aqui, já estamos a trabalhar em conjunto em projetos concretos para servirem toda a área metropolitana. Concorda que a expansão do próprio aeroporto da Praia é crucial para este processo e para a capital do país? Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos
desesperadamente de um aeroporto que esteja à altura aqui do município da Praia. Precisamos desesperadamente. E nós vamos despolitar esse processo. Nós temos consciência de que há matérias que são da área do governo. Temos consciência disso. Sim. Mas nada nos impede de despolitar processos a nível do município. Porque os munícipes também são cidadãos nacionais. As necessidades dos munícipes são necessidades de cidadãos nacionais. Nós temos esta responsabilidade, ainda mais enquanto capital do país. Nós temos toda a obrigação de pensar em medidas, em respostas que tenham impacto a nível nacional, porque a capital é nacional. E a questão do aeroporto, nós vamos avançar, nós vamos despolitar o processo. E é matéria do aeroporto, porque todos nós sabemos que o aeroporto que nós temos é pequeno. Todos nós sabemos isso. E qualquer pessoa que aterra aqui num avião percebe que o aeroporto é pequeno. Qualquer um percebe isso. Portanto, os aviões são obrigados a fazer aquela travagem que fazem, porque a pista é pequena. Portanto, precisamos de pista maior para permitir que recebamos aviões também de maior porte. E aqui no nosso aeroporto, porque é fundamental, nós temos de garantir ligações diretas a partir da capital do país para as outras capitais do mundo. Sem detrimento porque nós, quando falamos nestas questões, nós não estamos nunca, de forma nenhuma, a pensar em retirar nada a ninguém. Nada disso. Sim. Nunca há essa perspectiva. Portanto, eu tenho de sublinhar isto para ficar de uma forma muito clara, porque nós não estamos aqui nunca a competir com nenhuma parcela do território nacional. Nós temos uma perfeita noção de solidariedade nacional. O que nós queremos fazer na capital será sempre em sintonia, será sempre no sentido de promover também as outras parcelas do país. E quando pensamos num aeroporto aqui na capital do país, estamos a olhar para a necessidade de ligar a capital do país a outras capitais. Somente isto. Ok. Voltamos um pouco a questões mais internas da Câmara Municipal. Falou há pouco de transparência. Como é que tem gerido as crises internas com os vereadores? Qual é a questão do fundo e como tem dado a volta a isto? Nós estamos a gerir as questões internas com base na verdade. E pode custar num ou noutro momento, mas as pessoas vão acabar por perceber onde é que está a verdade. Para nós isso é fundamental. E nós não fazemos isso de ânimo leve. Nós temos, para já, a perfeita consciência de que, quando olhamos para o campo político, aqui estamos a falar do campo político mundial, não é o campo político cabo-verdiano. Quando olhamos para o campo político mundial, há duas constatações que são evidentes. Por um lado, os políticos, os partidos políticos, a política está a perder credibilidade. Está, portanto, todos os dias a afundar-se, a nível mundial. Por outro lado, um dado evidente é o número crescente de pessoas que deixaram de participar nas eleições. É um indicador, lá está outra vez, científico, rigoroso, é objetivo. Nós temos cada vez mais maior número de abstencionistas. Cada vez mais. Quer dizer que as coisas não estão bem. Quer dizer que as pessoas estão a caminhar de mal a pior. E por outro lado, nós estamos a verificar, a observar a emergência de partidos extremistas que não falam a verdade. Então nós temos de decidir o que é que nós queremos fazer. Dialogar com os partidos, discutir, isto aqui é mesmo discutir, enfrentar os partidos extremistas que não falam a verdade. Perdemos com eles, porque fomentam preconceitos, alimentam os ódios, vão buscar aquilo que há de pior nos seres humanos. Podemos seguir esse caminho, ou então podemos recuperar a política tradicional. Não há outra forma de recuperar a política tradicional que não seja com o regresso à verdade. Não há outra forma.
Eu estou convencido disto. Não há outra forma. Eu não estou convencido disto só porque eu gosto de estar convencido disto. Porque os dados apontam para isto. Há políticos que decidiram apostar na verdade, na transparência e ganharam eleições. As pessoas, os eleitores, querem continuar a acreditar nas pessoas nas quais votam. As pessoas, os eleitores, os cidadãos, querem continuar a ter bons representantes de confiança, sérios, responsáveis, que pensam no coletivo. Nós é que temos de decidir se queremos assumir esse papel ou não. Eu quero. E é o que eu estou a fazer. Na Câmara, eu assumi desde o início o papel de defensor da verdade e da transparência. É assim que eu estou a gerir as questões internas. Essa instabilidade tem tido reflexos na gestão camarária, tendo em conta principalmente a responsabilidade que é gerir a capital? E de forma nenhuma. De forma nenhuma, porque nós conseguimos aprovar os dois instrumentos, o orçamento e o plano de atividades. Tendo estes dois instrumentos aprovados, nós não temos razão para nos queixarmos de nada. Seria desculpa de mau pagador. Nós temos estes dois instrumentos, plano de atividades, orçamento. E a partir daí, nós então vamos trabalhar para implementar aquilo que já está aprovado, plano de atividades e orçamento. É claro que representa alguma limitação. Por exemplo, nós poderíamos inovar, criar ainda mais. Aí sim, tem esse impacto. Mas é um impacto que está para lá do compromisso assumido. Porque o orçamento e o plano de atividades são os compromissos objetivos que nós assumimos. E temos condições, então, para implementá-los, porque foram aprovados. O impacto é no facto de que nós podemos ainda inovar, criar, inventar um pouco mais. Mas isso também, acho que nós poderemos viver bem com isso. Porque quando apresentamos o plano de atividades e orçamento, já tínhamos naquela altura inovação, criatividade, criação suficiente para aquela altura, para aquele momento. Isto é o que nos é exigido para a elaboração do plano de atividades e orçamento. Estamos confortáveis com o plano de atividades e orçamento que nós temos. O que é que pensa fazer se for eleito para um próximo mandato para evitar este mesmo quadro? E o que eu penso fazer é fazer a lista. É fazer uma lista que seja amiga, competente, séria, honesta. Uma lista que tenha a noção do coletivo. Uma lista que perceba que o individualismo, o materialismo em matéria de políticas públicas devem ficar lá fora, à porta, não devem entrar. E em matéria de políticas públicas, em matéria de gestão, em matéria de cargos públicos, nós temos de decidir se nós queremos servir o coletivo, o bem comum ou não. Eu acho que qualquer indivíduo que tenha tomado a decisão de se enriquecer na vida, não deve nunca, jamais pensar em assumir cargos públicos. Mas nunca, jamais. Olha, eu digo-lhe com toda a sinceridade, se eu fosse empresário, eu estaria rico hoje. Eu tenho criatividade, coragem, capacidade de inovação, rigor, faro, o suficiente para apostar em áreas que são filões que rendem milhões. Até rima, filões com milhões. Mas não. O meu campo, a minha alma, é o serviço público. Portanto, eu decidi, eu estou a fazer isto porque eu quero. Porque é o contributo que eu quero dar. As pessoas deviam fazer o mesmo. O que as pessoas não devem fazer é tentar misturar dois mundos que são incomportáveis. São dois mundos que não podem andar juntos. Estar no serviço público e ficar rico. Isto não existe. Serviço público é servir. Servir, servir, servir. Perder dinheiro, não é perder dinheiro. Não é perder, é deixar de ganhar dinheiro. As pessoas têm que tomar essa decisão. Agora, pensar em ir para o serviço público para ir enriquecer não é justo. Deturpa o sentido de ser serviço público e depois mina aquilo que é a construção da confiança dos eleitores, das pessoas, dos cidadãos, dos munícipes no serviço público. Mina. Porque isso é visível. As pessoas percebem.
faz parte do dia a dia, do linguajar de todos os dias. As pessoas dizem, fulano agora está rico, entrou para a política. Isto é visível, todos nós sabemos, portanto, todos nós sabemos. E nós não poderemos estar a contribuir para isso. E como é que tem sido a sua relação com os munícipes? Como é que avalia? Eu estou entusiasmado, eu estou eu acho que a relação tem sido, eu diria, tem sido fantástica, porque nós temos recebido manifestações de carinho, de afeto e de apreciação pelo trabalho que nós estamos a fazer. E isto tudo enche-nos a alma, E acontece, muitas vezes, as pessoas se dirigirem a nós e dizem-nos, Sr. Presidente, estamos contentes com o trabalho que está a fazer. Isto para nós é fundamental. Acontece, pessoas, estou a caminhar pela rua e as pessoas chegam e dizem, eu tinha vontade de conhecer o Sr. Presidente, eu queria falar com o Sr. Presidente, só para lhe desejar força. Portanto, isto para nós é muito enriquecedor, é extraordinário e para nós é sinal de que fizemos uma boa escolha. Agora, temos sempre presente a baixa política, não é? É que nós temos sempre presente aqueles que denigrem, inventam factos, criam percepções, montam narrativas no sentido precisamente de contrariar aquilo de bom e de extraordinário que está sendo feito, de estruturante que está sendo feito. E é um desafio que nós temos na nossa sociedade. E nós não podemos continuar com esta baixa política. Os atores políticos não podem continuar a fazer aposta na baixa política. Eu dou-lhe dois exemplos que eu tenho sempre comigo. Na altura, nós todos vimos o grande projeto que foi o programa Casa para Todos. É o maior projeto social jamais visto nesta nossa sociedade cabo-verdiana. É o maior, sem dúvida. Ter casa faz parte daquele pacote de dignidade mínima que qualquer ser humano deve ter. Ter casa para morar, ter uma chave. Uma casa com quarto, com sala de visita, com cozinha, com casa de banho. Faz parte do pacote de dignidade mínima. Mas, entretanto, dentro desta linha de baixa política, o que é que determinados atores decidiram construir na sociedade cabo-verdiana? Mudar o significado do lema. Passaram, de uma forma, a denegrir o lema, a chamar o lema de casa para alguns. Aquilo teve um impacto terrível a nível da mentalidade das pessoas. Porque as pessoas deixaram de ver o projeto, deixaram de ver a grande valia do projeto. E passaram, lá está, os extremistas fazem isto com mestria, invocam o pior que há no ser humano. Ao chamar aquilo de casa para alguns, despertou nas pessoas o sentimento de que a pessoa tinha ficado de fora do processo. A pessoa não foi selecionada. A tónica passou a ser o egoísmo. Eu não fui selecionado, eu não fui beneficiado, o projeto não tem valor nenhum. Ao invés de ver, que grande projeto, extraordinário, muitas pessoas já conseguiram. O meu país está neste caminho. Daqui a algum tempo eu também poderei ser beneficiado. Não. É um exemplo. Há um segundo exemplo que tem a ver com as estradas. Hoje nós vamos para qualquer concelho deste país e nós encontramos essas estradas. É discutível em termos de impacto ambiental, etc. Mas temos aquelas estradas que oferecem melhores condições de segurança e de conservação das viaturas, lucro, porque as peças estragam-se menos, etc. Mas depois, o que é que se fez em relação às estradas? Qual é o slogan que os fazedores da baixa política trouxeram? A estrada não se come. Portanto, semeiam. A baixa política tem esta capacidade de semear ideias negativas, desconstrutivas, dentro da mentalidade das pessoas. A estrada não se come. Portanto, as pessoas deixam de ver as vantagens da estrada.
e passam a olhar a estrada com outro olhar, para desvalorizar. Então, eu dou estes exemplos para as pessoas poderem perceber e todo este quadro mais abrangente. E como é que tem sido essa relação com o próprio governo? Nós temos aqui de falar aqui de dois aspectos importantes. E o coordenador político do partido que sustenta o governo, quando apresenta a sua moção política para assumir a coordenação política da praia, escreve com todas as letras para todas as pessoas poderem ler. Está lá escrito. Foi publicado e o folheto foi distribuído. O coordenador político diz que o governo deve fazer de tudo para contornar a Câmara Municipal da Praia, da implementação de iniciativas dentro do município da Praia. Está escrito. O folheto foi distribuído, é público. Nós temos de olhar para esse folheto e analisar. Muito bem. É o desafio, quando eu falo da necessidade de nós aprofundarmos as análises, tem a ver com isto. E nós temos de ir verificar outras fontes. É o coordenador político do partido que sustenta o governo, é o coordenador político da praia do partido que sustenta o governo que diz isto, que escreve isto, que o governo deve fazer de tudo para contornar a Câmara da Praia em iniciativas que digam respeito à área do município da Praia. Isto diz muita coisa. Isto diz muita coisa. Já disse que não se prende a dificuldades, mas tem encontrado obstáculos nesse sentido de governar a praia? Não, as dificuldades fazem parte do pacote. É um pacote complexo. Pelo facto de estar no partido da oposição? É sobretudo pelo facto de continuarmos a ter a prática da baixa política. É sobretudo devido a isso. Porque eu dou um exemplo. Em 2008, quando houve a transição ao nível da Câmara Municipal da Praia, cerca de 300 pessoas foram mandadas para casa. Em 2008. Houve transição em termos de partido político na gestão da Câmara Municipal. Nós chegamos, ninguém foi despedido. É disto que eu falo. Porque aqui, nós, em Cabo Verde, nós não temos todos os partidos a fazerem baixa política. Não. Há determinados partidos que fazem baixa política. Então, nós temos de ir, o desafio é ir para além desse achismo, desse senso comum, de que são todos iguais. Porque não são. Não são. E eu dei aqui este exemplo muito concreto. Transição, 2008. Cerca de 300 pessoas foram mandadas para casa. Então, a nível de saneamento, houve uma razia total, a nível de saneamento. E é um facto, é um dado. E nós, chegamos na Câmara Municipal, ninguém foi despedido. Temos o mesmo pessoal a nível de saneamento, o mesmo pessoal a nível das oficinas, o mesmo pessoal a nível de urbanismo. Em todo lado nós temos as mesmas pessoas. Continuaram a trabalhar. E nós estamos cientes do que é que andaram a fazer. Sabemos muito bem o que é que andaram a fazer. Mas resistimos. Resistimos porque nós não queremos mexer nas pessoas. Queremos mexer na estrutura da organização. Ou seja, quando nós não estivermos na Câmara Municipal, quem quer que venha a estar à frente encontrará uma estrutura onde o indivíduo não vai ter poder para determinar o rumo da Câmara. Não adianta nós retirarmos as pessoas e mandá-las para casa. Virá uma outra pessoa, quando houver a transição, fará o mesmo. O foco é completamente errado. Sairemos a ganhar, mas é um ganho curto, de médio prazo. O mais longe que pode ir é o ganho do mandato. Mas aqui os ganhos têm de ser outros, definitivamente. Construção de mentalidade para uma sociedade que tem como meta desenvolvimento e paz. Então isto tem de ser um caminho de longo curso. Okay. Muito rapidamente, como é que encara as atuais inspeções e auditorias da Câmara? E eu encaro estas inspeções como uma enorme anormalidade democrática. Uma enorme anormalidade democrática. Passamos 12 anos sem uma
única inspeção na Câmara Municipal. 3 mandatos, 3 presidentes de câmaras municipais. Não há uma única inspeção. E depois, de repente, em 1 ano e 4 meses, 3 meses, nós temos de uma sentada 3 inspeções. Portanto, isto é anormal. É preocupante. É sinal de uma sociedade que está doente. É sinal de uma democracia que está doente. Porque nós temos instituições do Estado que se organizam entre si, combinam entre si para realizarem ações em relação a uma Câmara, mais do que uma Câmara, a capital do país. Isto é um sinal de enfermidade grave da nossa democracia. Por isso eu acho que todos são convocados a perceberem o significado destas 3 auditorias em simultâneo, depois de um vazio de 12 anos. São instituições supostamente independentes. Estamos a falar do Tribunal de Contas, da Inspeção Geral das Finanças. E nós estamos a falar da autoridade que regula as aquisições públicas. Supostamente deveriam ser independentes. Sente-se perseguido? E eu acho que o facto destas 3 auditorias acontecerem agora constituem uma bênção para nós. Porque a auditoria vai apanhar o período 2017 e 2021. Ou seja, há um período ali interessante a ser analisado que virá ao público. Não vai ser somente a nossa gestão, de 1 ano e poucos meses. Vai descobrir este período interessante, que estava coberto durante todos estes anos, 17 a 2020. Então, portanto, para nós, estas auditorias constituem uma oportunidade histórica, porque são 12 anos de vazio em termos de informação em relação à gestão da Câmara, uma oportunidade histórica de todos ficarem a saber o que de facto andou a ser feito na Câmara Municipal de 2017 a 2020. Não é só 20 e 21, não. É 17 e 20 também. Portanto, isto é extraordinário. E nós, antes, as inspeções não aconteceram porque as informações não foram disponibilizadas. Nós tivemos conhecimento. Aliás, a inspeção, uma das auditorias da Inspeção Geral das Finanças foi concluída na nossa gestão. Porque a equipa anterior recusou-se determinantemente em disponibilizar as informações. E como nós chegamos à Câmara, os inspetores, auditores, regressaram alegres à Câmara porque disseram, agora sim, vamos ter acesso às informações públicas, informações do Estado, ou seja, informações dos cidadãos e dos munícipes. E isto é um bom exemplo. Nós temos, portanto, isto vai continuar porque ainda na próxima semana viremos a público falar sobre a recusa que nós recebemos do Tribunal de Contas agora. Nós solicitamos ao Tribunal de Contas e uma auditoria ao mercado do coco. E recebemos ontem a resposta negativa. Com base em quê? E dizendo que não vão fazer, e apresentam um conjunto de justificações e dizendo que não vão fazer. Ainda esta semana regressamos a este assunto em termos públicos. Regressaremos a este assunto. Agora, é importante sublinhar que o Tribunal de Contas achou que não deve ir fazer auditoria de um processo que já vai em 11 anos. Achou que está tudo bem. Isto é curioso, no mínimo. Certo. Recentemente passou-se uma ideia de que teria ficado frustrado com a escolha dos vice-presidentes no Congresso do PAICV. Disse que está focado na gestão da Câmara da Praia. Foi uma reação de desagravo? Eu acho que nós temos uma sociedade muito complexa. E na altura, quando se começou a falar das eleições para presidente do PAICV,
e houve uma onda de manifestação de várias pessoas, de militantes, simpatizantes, e que colocaram posts no Facebook e que lançaram apelos. Eu recebi mensagens e e-mails, mas isso é a título privado. Em termos públicos, e foi visível essa onda de manifestação para que eu me candidatasse a presidente do PAICV. Isso aconteceu. Mas, entretanto, aconteceu também que houve, dentro do próprio partido, vários apelos, sobretudo de vários dirigentes, dizendo que o melhor que eu deveria fazer era focar-me na gestão da Câmara Municipal da Praia e mais, dizendo que eu deveria primeiro dar provas de que tinha capacidades para gerir a Câmara Municipal da Praia e só posteriormente pensar em outros voos. Foi o que vários dirigentes do partido disseram publicamente e a mim diretamente. É estranho agora que eu decida seguir o aconselhamento desses dirigentes. É estranho que venha a ter este efeito. Eu decidi seguir o aconselhamento que me foi dado. Portanto, vários dirigentes do partido telefonaram-me. Eu tive conversas longas. Francisco, agora não é a hora. Praia complexa, tem muitos desafios e nós achamos. Houve dirigentes que me disseram diretamente. Estivemos reunidos, somos um grupo e estamos preocupados com o partido, com a praia, com Cabo Verde. Achamos que este é o momento de estar focado na gestão da Câmara Municipal da Praia. Portanto, estamos a falar de diferença de 3 meses, 4 meses, não é? E então eu decido seguir esse caminho. E surgem estes comentários. Não pode ser. Pode por quê? Os dirigentes que aconselharam-me a assumir a gestão da Câmara da Praia, a concentrar-me na gestão da Câmara da Praia, e que inclusivamente manifestaram-se publicamente, não vieram manifestar agora. Deviam ter feito a mesma coisa. Deviam ter vindo a público dizer: achamos bem o facto do Francisco decidir assumir e concentrar-se na gestão da Câmara. Silenciaram-se. Mas, entretanto, na altura de me aconselharem publicamente, e eu agradeço o aconselhamento que me deram, vieram publicamente. Portanto, nós estamos aqui a ter um fenómeno em que, num momento falam uns, num outro momento falam outros. Eu sinto-me honrado, hein? E por ser o Presidente da Câmara Municipal da Praia. Para mim é uma honra, é um privilégio enorme. E eu estou na Câmara Municipal da Praia com muito gosto, com toda a concentração, com muito brio profissional, com um profundo sentido ético e moral, para dar o melhor de mim na Câmara Municipal da Praia. Ao longo da minha vida sempre portei-me assim. Onde eu estou, eu dou o melhor de mim. Eu não estou num sítio a fazer qualquer tipo de gestão porque eu estou a pensar em estar num outro sítio. Eu não faço isto. E neste momento eu estou tranquilo, sereno, com muito gosto. Eu tenho o sentido da oportunidade histórica que representa ser Presidente da Câmara Municipal da Praia. Tem ambições para ser líder do PAICV? Eu acho que eu não devo ter ambições para estar e a fazer aquilo que depende da vontade de pessoas. Eu acho que nós devemos ser comedidos e não passar à frente das pessoas. E o PAICV é uma instituição coletiva, é uma instituição que tem várias vontades de várias pessoas, é uma instituição constituída por pessoas. Eu acho que o mais importante de tudo, mas o mais importante mesmo neste processo, é que algumas pessoas não pensem que são pessoas privilegiadas a ponto de decidirem como é que o futuro do PAICV deve ser. O mais importante de tudo é as pessoas coibirem-se desta tentação em termos de pensamento, de pensarem que podem determinar o futuro do PAICV. O mais importante de tudo
é que todas as franjas, sejam quais franjas forem, devem perceber que a decisão de liderança do PAICV deve ser uma decisão das urnas, uma decisão direta dos militantes. Tudo o resto é perigoso, é deturpação da democracia. Isto é que é o mais importante. Isto é que é o mais importante. Deixar que os militantes escolham de forma livre. De forma livre. Porque seguramente que a escolha dos militantes seguramente será sempre a melhor escolha. Porque será a escolha da maioria. E a democracia é isto. É o princípio da maioria. Isto é que é o mais importante. Estamos a chegar ao fim desta conversa. Em jeito de remate, que mensagem é que deixa aos praenses, tendo em vista o dia do município? A mensagem que eu deixo aos praenses é a mensagem de congregação. De congregação, de união. Nós queremos construir uma praia que seja inclusiva. Queremos ter uma praia que seja uma praia onde o pensamento coletivo seja dominante. Nós queremos voltar a ter outra vez os munícipes praenses preocupados com o coletivo do município, com o coletivo da cidade. É isto que nós queremos. Brevemente nós vamos apresentar propostas concretas de congregação dos munícipes, de junção dos munícipes em nome deste coletivo. Porque para nós alcançarmos o desenvolvimento e a paz, só poderá ser se nós caminharmos juntos com um profundo sentido de coletivo. Então, é este apelo que eu lanço de abertura, é um aviso, e instituições, entidades vão se preparando, daqui a nada estamos a chegar com iniciativas concretas para aderirem e para construirmos juntos esta praia para todos. Muito bem, agradecemos a sua presença aqui. Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Agradecer profundamente aqui esta oportunidade de estar convosco e agradecer essa sua brilhante prestação aqui conosco, de nos permitir ir aos detalhes das questões e explicar, porque é isto mesmo que nós temos de fazer, é explicar para as pessoas poderem perceber, para as pessoas poderem aderir, para podermos trabalhar juntos. Agradecer profundamente à nação por esta oportunidade e de estarmos aqui a conversar, a explicar, a apresentar as ideias para a praia, que é sim uma praia de todos. Nos despedimos por aqui com votos de sucessos a todos os praenses e a todos aqueles também que escolhem essa cidade para viver. Parabéns à Praia Maria, continuem ligados no canal do Jornal A Nação aqui no YouTube e até a próxima.